Seja bem-vindo à webradiovagalume.com. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Nas manhãs diárias, de entre 8 e 10 da manhã, de segunda a sexta a gente está ao vivo, fim de semana é reprise. Depois tem reprise todos os dias, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã no horário de Brasília. E meia-noite tem horário alternativo aqui do Mensagens que Chegam pela manhã. Muito obrigado a você que me ouve pela webradiovagalume.com, pelo aplicativo no TuneIn, ou você que me vê e ouve também pelo YouTube, onde o programa muitas vezes é disponibilizado ali inteiro ou em partes, para que você tenha acesso também. Você sabe que todas as vezes, isso é um negócio que me chama muito a atenção, eu penso muito nisso. Todas as vezes que você olha para alguém, né? Aliás, eu já falei muitas vezes aqui que eu gosto de prestar atenção nos anônimos e pensar que são anônimos apenas para mim. Aquele cara ali, aquele anônimo passando na rua, aquela mulher ali que você não tem ideia de quem é o amor de alguém. É a causa da vida de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma mulher, de um filho. É filha de alguém, é mãe de alguém. Depende de onde nós vemos. É a nossa perspectiva que vai definir se aquilo é um anônimo ou um amor. É o meu olhar que projeta significado, inclusive, sobre as pessoas. Às vezes um anônimo vai deixando de ser anônimo, vai se tornando um conhecido, um personagem mais próximo, daqui a pouco um colega, alguém que você cumprimenta, daqui a pouco um amigo ou uma amiga, daqui a pouco um amor, né? É a modificação de onde nós estamos. É a perspectiva que vai se alterando. Agora, sempre quando você olha para alguém, independentemente de quem seja, você vê apenas um fragmento em constante e ininterrupto processo de transformação. Mesmo você, aquele que você enxerga no espelho e chama de eu, é um fragmento em transformação, em movimento. O que fomos ontem fixou-se em um frame de tempo, ficou lá, estacionou naquele ponto que marcou aquele exato momento, aquele exato ponto da história. Mas não ficamos lá, nem você, nem o anônimo, nem ninguém. Movimento. Naquele momento, agora, nesse instante, esse que você é e se reconhece, no segundo seguinte deixará de ser. Quando nós começamos a falar aqui sobre isso, há alguns minutinhos atrás, você era uma, agora já não é. Movimento. É como se descolássemos aquele segundo e pulássemos para o próximo, e o próximo, e o outro, e adiante, renovando, renascendo em cada instante, multiplicando as possibilidades de ser na mesma proporção que o que éramos já não é. Hoje eu abri o programa falando sobre os renascimentos. Sempre que você acorda, sempre que você desperta, você recomeça. Nós, sem perceber, vivemos todos os dias de pequenas mortes e de pequenos nascimentos. É engraçado como esse tema macro nos movimenta tanto a morte. O que é a morte? O que é depois da morte? Eu vou morrer. E a vida? O que é a vida? O que é antes da vida? Quando começa a concepção da vida? E a gente não se dá conta de que esses processos vida e morte, na realidade, acontecem o tempo todo. Existe na linha do tempo, já que nós somos seres que vivem e enxergam e pensam dentro dessa cronologia, dessa linearidade que eu chamo de fragmento do eterno, fragmento do infinito, que é o tempo. Então, dentro disso, a gente convive com um ponto inicial e um desfecho. A gente chama esse ponto inicial de nascimento e o desfecho de morte. Mas isso é só uma representação. Vida e morte acontecem o tempo todo. Como eu estou falando aqui, aquele que você era no segundo anterior deixou de ser, morreu. A pessoa que você era há 5 ou 10, há 15, há 20 anos não existe mais, a não ser em algum lugar dentro de você. Você é a composição de todos esses que já foram, de alguma maneira que te habitam ainda. Você é a expressão daquele que já foi e que se expressa hoje conjuntamente com todos que já foram em você, naquele que hoje você é, naquele que você representa hoje. Mas esse se ajuntará, se somará aos que já foram na medida em que você se movimentar nesse processo constante de renascimento diário. A gente renasce diariamente. O que fizemos ficou, e quem fomos
de alguma maneira deixou de ser, vive em algum ponto de nossa interioridade, como potencial, como referência de experiências que influenciam quem estou sendo hoje. Portanto, hoje, você é a somatória de todos que já foi. No entanto, não precisa ser sempre assim. A somatória, a combinação de todos que já foram, ainda que sejam personagens, ingredientes que você nem goste tanto, se envergonhe talvez, se arrependa talvez, não importa. A configuração, a somatória, a química que sai da somatória de todos que você já foram, não necessariamente deve ser ruim, porque um desses que você já foi, de alguma maneira não harmonizou nessa composição. Essa aparente desarmonia de um que talvez um dia você já tenha sido, é importante para a construção desse que hoje você é. Você entendeu? A gente está em processo de constante movimento. A gente está em processo de constante transformação. O que era, deixou de ser. E o que é hoje, amanhã não será. Portanto, perca o medo do movimento e viva o processo de transformação, de renovação, de renascimento todos os dias. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Daqui a pouco aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã eu vou ler o que está chegando no e-mail. contato@webradiovagalume.com. E também quero ver o que está acontecendo no chat aqui da rádio. Se você ainda não entrou, é na página inicial da rádio. Conecte-se, fale com um monte de vagalumes que estão lá e participe do Mensagens que Chegam pela Manhã.